Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um dia do nosso Diário Estoico, um dia maravilhoso para você, cheio de virtudes e realizações. No dia de hoje, 18 de março, temos o tema Impossível sem o seu consentimento. Hoje, escapei das circunstâncias difíceis, ou melhor dizendo, rejeitei-as, pois elas não se encontravam fora de mim, mas em minhas próprias suposições. Isso está nas meditações de Marco Aurélio e o texto continua. Em dias difíceis podemos dizer, meu trabalho é massacrante, ou o meu chefe é muito frustrante. Se ao menos pudéssemos entender que isso é impossível. Uma pessoa não pode frustrar você, o trabalho não pode massacrar você. Esses são fatores externos, e eles não têm acesso à sua mente. Essas emoções que você sente, por mais reais que sejam, vêm de dentro, não de fora. Os estoicos usam a palavra hipolepsis, que significa aceitação de percepções, pensamentos e julgamentos por nossa mente. O que supomos, o que geramos por espontânea vontade em nossa mente, está em nós. Não podemos culpar outras pessoas por nos fazerem sentir estressados ou frustrados, assim como não podemos culpá-las por nosso ciúme. A culpa está dentro de nós, elas são só o alvo. Hoje eu queria discordar um pouco do que o Ryan Holiday trouxe aqui para nós, porque ele diz um pouco sobre a palavra aceitação, que é justamente a palavra que vamos se basear no nosso texto e vídeo de hoje. Só que ainda assim, ele diz que a realidade ela pouco importa para o ser humano, pois o que importa é como nós reagimos diante da realidade, ou seja, nossas concepções, julgamentos e perspectivas. E isso é fato, o estoicismo defende isso e eu inclusive em outros vídeos já falei sobre isso aqui com vocês. Só que ainda assim nós não podemos negar que a realidade ela importa e muito. Porque um desafio que é dado a uma pessoa, uma adversidade que ela tem que enfrentar, um obstáculo que ela deve passar, influencia muito a forma como ela vai reagir. Não temos como comparar, por exemplo, uma pessoa que perde um emprego com uma pessoa que perde um ente querido, que perde um filho, que perde uma mãe. São coisas diferentes, são realidades que, se nós colocarmos na balança, com certeza uma vai pesar mais que a outra e, consecutivamente, vai pesar a influência e o julgamento que a pessoa terá sobre aquilo. Então não é só as perspectivas que importam, a realidade também. Só que ainda assim nós temos que ter a palavra aceitação não como uma forma do ser humano ser passivo diante da realidade, a ponto dele ser um refém, a ponto dele não poder fazer nada e aceitar tudo que recai sobre ele. Nós devemos utilizar a aceitação a partir de um termo que também é estoico, chamado amor fati. Nietzsche foi quem criou o amor fati, que significa amor aos fatos, amor ao destino. Você amar o que lhe acontece, independente do que aconteça. Independente se aquilo seja bom ou ruim, mas sim porque aquilo faz parte da realidade, e a realidade nós não podemos alterar. E aqui nós entendemos que talvez possa parecer que o ser humano é passivo, que o ser humano é fraco e que o ser humano deve aceitar tudo que lhe ocorre. Mas o amor fati ele faz uma simples coisa, que é economizar a sua energia diante do que ocorre para que você não venha focar no que você não controla, que é justamente a realidade, mas sim no que você pode fazer a partir dela. O amor fati ele é acompanhado de 3 As. Primeiro, aceitar. Segundo, adaptar. E terceiro, avançar. O aceitar porque você não pode alterar. Portanto, você deve aceitar aquilo e focar no que você pode fazer, que nós já chegamos ao segundo A, que é o se adaptar. O que eu posso fazer diante disso? Eu perdi um emprego, eu perdi meu trabalho, eu perdi minha fonte de renda, eu perdi um ente querido, eu estou passando por uma adversidade financeira, emocional, isso ou aquilo. O que eu posso fazer para me adaptar diante disso? Porque, como diria o próprio Viktor Frankl, quando a vida não muda diante de nós, é nós que devemos mudar diante da vida. E o terceiro A é o avançar. E aqui é que reside a grande questão do nosso texto de hoje, que nós não devemos ser só passivos diante da realidade e aceitarmos tudo que ocorre. Ah, meu trabalho é massacrante, como ele colocou no texto, ou o meu chefe é muito frustrante. Tem vezes que sim, o trabalho é algo massacrante, o chefe é frustrante, a esposa é chata, o marido é folgado. E a realidade é essa. E nós não devemos só aceitar as coisas como são, mas também nos adaptarmos e avançarmos. Tem vezes que mesmo que o trabalho seja massacrante, não é para você ficar ali só aceitando e achando que você tem que mudar suas percepções e julgamentos diante disso. Você tem que sair do trabalho, tem que trocar, tem que empreender, tem que ir para outro, tem que se qualificar. Essa é a grande questão que eu queria trazer para vocês.
O amor fati e a aceitação, que é uma ideia que o Ryan Holiday coloca aqui no texto, até de forma errônea, e eu acredito que seja por ignorância da parte dele, e não é querendo me colocar acima dele, mas é querendo dizer que faltou um certo complemento para trazer essa elucidação no texto, no qual o ser humano não deve só ser um aceitador de tudo que lhe ocorre, ele deve ser uma pessoa adaptativa, entendendo que o amor fati não é sobre você ser fraco, é sobre você ser responsável, você entender que as coisas que chegam até você, você deve aceitar, claro, porque você não altera a realidade, a verdade é o que ela é, o mundo é o que ela é, a maldade do mundo continuará existindo, as adversidades continuarão chegando até você, só que ainda assim você deve fazer algo, porque nós sempre temos a capacidade de responder diante das adversidades. Então, esse é o ponto que eu trago aqui para você conseguir enxergar melhor sobre esse amor fati, a aceitação que ele trouxe, e até mesmo para você entender que muitas vezes o trabalho ser massacrante, o marido, a esposa, as pessoas serem difíceis, não é algo que você deve fazer para continuar ao lado deles ou no mesmo lugar que você sempre esteve. Você deve aceitar, você deve moldar seus julgamentos? Claro, isso é real. Só que ainda assim, você deve analisar que você não pode ser um refém da vida. Porque quando a vida não muda diante de você, é você que deve mudar diante da vida. E se a gente ficasse com esse julgamento aqui vazio, no qual todo mundo deve aceitar, no qual todo mundo deve mudar suas visões, e que o mundo é um mar de rosas, e que não tem nada de ruim na realidade, e que o trabalho não é ruim, as pessoas não são ruins, é o que vai promover pessoas desgastadas, infelizes, depressivas, casamentos que já deveriam ter acabado há anos e a pessoa fica ali acumulando um ódio, um estresse à toa, amizades que são infundadas, colegas que só fazem mal para você, justamente porque você aceita e acha que não tem nada de ruim no mundo. E essa não é a realidade. Nós devemos se adaptar e chegarmos ao terceiro A, que é avançar, pois a vida não deve nos paralisar independente do contexto. Basicamente isso, pessoal. Comente aqui o que você interpretou do dia de hoje e até amanhã.